Então, pessoal, continuando aqui agora de competência concorrente. Competência concorrente é uma competência legislativa que é compartilhada entre os entes federativos. Como assim? Competência legislativa é aquela competência para inovar o ordenamento jurídico, ou seja, para criar novas normas jurídicas sobre determinado assunto. Então, editar leis, consequentemente decretos, criar instrumentos jurídicos, normas jurídicas que mudem o ordenamento jurídico, criando direitos e obrigações. Essencialmente essa é a ideia. Aqui nós temos uma competência legislativa que ela é exercida simultaneamente, assim como a comum, simultaneamente pela União, Estados e Distrito Federal. Ela está lá no artigo 24 da Constituição. Lembrando, essa competência não é atribuída aos municípios, tá bom? Essa competência ela diz respeito à possibilidade de inovação e é atribuída à União, Estados e Distrito Federal, com a exclusão dos municípios. Professor, isso quer dizer que o município nunca legisla? Ele legisla, nós vamos ver lá pelo artigo 30 da Constituição. Mas ele legisla somente em certos assuntos bem pontuais. E uma das regras é interesse local. Ele pode comprovar que ele tem interesse naquela situação específica, que isso é importante para a gestão do seu território, para a sua própria gestão administrativa. Mas isso, gente, não faz com que todas as competências concorrentes sejam dele. Algumas podem ser, não todas, tá bom? Só aquelas que disserem respeito efetivamente ao seu interesse local. Como é que funciona isso? De novo, né? Ali tem uma forma de resolver, na competência comum tem uma forma de resolver o conflito, que é por meio de lei complementar. A lei complementar vai e diz quem faz o quê. Só que na competência legislativa, não tem como você ter uma lei para dizer quem faz a lei. Não faz sentido. Não faz sentido você ter uma lei para dizer quem faz a lei. O objetivo da competência legislativa é a lei. Então, perde sentido isso aqui. Então, a própria Constituição traz a regra de distribuição da competência. O que é que ela diz, gente? A União terá competência para editar normas gerais, ou seja, o que são normas gerais? Esse é um conceito que é muito controverso dentro da doutrina e dentro da jurisprudência. A gente vai dizer assim, normas gerais são os padrões amplos, os padrões gerais que se aplicam a todos os entes federativos. É aquilo que é necessário padronizar. São os princípios que vão guiar a ação de todos os entes federativos. União, Estados e Distrito Federal. Depois que foi editada essa norma geral, depois que eu tenho essa estrutura, aí eu posso fazer regras específicas. Mas a norma geral funciona como uma base, como um piso sobre o qual as competências serão exercidas. Na prática, gente, é difícil de ver isso, tá? É difícil de identificar isso. Na prática, tem uma situação, será que isso é específico? Será que isso é geral? É muito difícil de a gente situar essa discussão, né? De forma muito exata, objetiva na prática. Na prática, varia muito da interpretação do Supremo e, como eu já disse para vocês, o Supremo tende a favorecer a união nessas discussões, né? Ele não confia muito nos estados e nos municípios. Aqui, no caso, ele não confia muito nos estados, né? Mas a competência aqui da União é só sobre normas gerais. E o que é que os Estados-membros fazem? Eles exercem uma competência chamada de competência suplementar. Ou seja, eles observam as normas gerais e aí, então, eles criam normas específicas que atendem às suas particularidades. O que acontece, no entanto, se a União não fizer essas normas gerais? O que acontece se a União, esqueci de fazer normas gerais? Lembrando, as normas específicas só fazem sentido depois das normas gerais. Se não tiver norma geral, perde sentido normas específicas. E aí surgiu uma controvérsia, né? Deu uma controvérsia por algum tempo antes na Constituinte, né? E a Constituinte resolveu esse problema. Aí disse o seguinte: bem,
Se não existirem normas gerais federais, a Constituição autoriza que os estados editem as normas que sejam necessárias. Ou seja, ele pode editar os estados, normas gerais e normas específicas. A competência, no caso, será chamada competência suplementar supletiva, ou seja, o estado edita, usa a competência dele para as específicas, sendo competência suplementar, mas, quando for necessária, ele também edita normas gerais, que são competências da União. Por que ele editou isso? Supletivamente, porque a União está omissa. Quando a União for omissa, os Estados-membros podem editar normas gerais. Professor, e se a União, depois que o Estado criou a norma geral, se a União foi lá e criar uma norma dela? Normas gerais. Nesse caso, a norma estadual vai perder a sua eficácia, vai ter a sua eficácia suspensa, na verdade. Por que ela não é revogada? Quem é que me responde isso? Por que a norma federal não revoga a norma estadual, gente? Então, se é norma federal... Primeiro, se é norma estadual, né? Norma estadual é normas gerais e específicas. Aí, depois, vem a norma federal, sobre normas gerais. Por que a norma federal só suspende a eficácia da norma estadual ao invés de revogar a norma estadual? O que vocês me diriam? Por que vocês me diriam que acontece isso? Algum palpite? Nenhum palpite? Porque, gente, eu não posso ter uma norma de um outro ente federativo revogando uma norma de um ente federativo distinto. A revogação pressupõe que as normas estejam em um mesmo plano. E um mesmo plano inclui que elas sejam normas do mesmo ente federativo. Lei estadual revoga lei estadual, lei federal revoga lei federal. Não existe lei federal revogar lei estadual, não faz sentido. Então a Constituição atenta a isso aí, não. A norma federal não revoga a norma estadual. A norma federal suspende a eficácia da norma estadual naquilo que for contrário a ela. Tá bom? Ok? Essa é a ideia? Aí, último ponto, gente. E se a norma federal trouxer simultaneamente normas gerais e normas específicas, ou seja, se a norma federal invadir a competência dos estados e também trouxer normas específicas? Essas normas específicas, gente, não são aplicáveis aos estados-membros. Somente serão aplicáveis aos estados-membros as normas gerais. As normas específicas é o próprio estado-membro que cria. Você vai dizer assim, professor, então essa norma não vai servir para nada? Vai ser totalmente inválida? Não. As normas específicas serão válidas apenas no plano federal, ou se não houver uma norma estadual. Então, olha só, acompanha comigo o raciocínio aqui. Lembra que a gente conversou lá atrás sobre diferença de plano federal para norma nacional, de caráter nacional? Eu expliquei isso para vocês lá atrás. A norma nacional abrange todas as esferas. A norma de caráter nacional, só a norma de caráter federal só abrange o plano federal. A lei, a norma geral da União vai ter caráter nacional, ela vai abranger tudo. Agora, as normas específicas vão ter o caráter puramente federal e só vão alcançar a administração federal. Elas não vão se aplicar a estados, municípios ou Distrito Federal. Tá bom? Vão se limitar ao plano federal. Ficou claro essas organizações aqui? Olha só, isso aqui, gente, são os parágrafos do artigo 24. A gente não vai ler ainda as regrinhas específicas, só os parágrafos. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Ok?
As normas base, normas princípio, normas que regulam um padrão para todos os entes federativos. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Que é isso? Competência dos Estados de criar normas específicas que atendam às suas particularidades. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, ou seja, gerais e específicas. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da norma estadual. Ela vai lá e diz, não pode, não tem mais eficácia essas normas de caráter geral. Mas as de caráter específico continuam, tá bom? Na prática, é um pouquinho mais difícil do que isso. Na prática, você tem que dizer isso aqui é geral, isso aqui é específico, isso aqui é o quê? Tá bom? Mas a gente vai ver esse aspecto mais prático na próxima aula, tá bom? A gente vai